Bennett observou mais um pouco aquele grafite e depois perguntou para Austin: se importa se eu tirar algumas fotos apenas para a cena do crime? Fique à vontade, detetive. Só não quero que pense que sou uma louca ou coisa pior. Esses grafites são apenas para manter minha cabeça ocupada e esquecer um pouco da realidade. Bennett sentiu muito por ela. Com toda certeza, seu mau comportamento vinha da falta de assistência que seu pai lhe dava. Por certo, era ela que tinha que cuidar dele e não o contrário. Enquanto Preston tomava o depoimento dela, Bennett caminhava pelo quarto observando aqueles grafites e não deixou de achar aquilo impressionante. Aquela garota problema era muito talentosa e muito detalhista no que fazia, sinal de que ela era extremamente observadora. Imaginou como seria alguém como ela trabalhando na polícia, desenhando o cenário de crime, com aquela riqueza de detalhes. Talvez eles pudessem ver através dos desenhos dela algo que tivessem deixado passar, como um detalhe que ele havia acabado de notar quando olhou novamente a cena do crime com o assassino nela. O assassino retratado ali segurava o martelo, mas estava sem luvas, o que era ótimo, pois poderia ter digitais que pudessem identificá-lo. Quando Preston terminou, ele perguntou para Austin: em seu depoimento você disse que havia pouca luz no beco. Como poderia saber que o assassino estava sem luvas? Jane se aproximou dele e apontou para uma outra parte do grafite, que retratava a rua de frente para o beco, e disse: vê esse poste de luz aqui? Ele fica na direção do beco, só que do outro lado da rua. O assassino estava de costas para a entrada do beco, mas cada vez que ele erguia o martelo, sua mão era iluminada pelo poste, e era claramente visível que ele não usava luvas. Quando ele terminou, jogou o martelo para o lado e limpou as mãos no moletom branco. Se tivesse de luvas, ele as teria retirado e jogado no lixo ou ali por perto. Preston coçou a cabeça e comentou: garota, ou você é muito viciada em séries de crime, ou é bem observadora. Bennett sorriu discretamente e disse: prefiro ficar com a segunda opção. Ela não tem cara de quem gosta de assistir séries policiais. Bem, terminamos por aqui. Obrigado, Austin. Nos deu uma grande ajuda hoje, pelo menos para mim. Se lembrar de mais alguma coisa, aqui está o meu cartão. Tem meu número pessoal nele. Pode ligar para mim a qualquer hora. Jane pegou o cartão e quando virou o verso, havia uma pequena anotação que dizia: me espere à noite no beco. Preciso desse seu poder de observação. Jane sorriu e os acompanhou até a saída. Bennett voltou à delegacia e ligou para O'Connor. Tem alguma coisa para mim, Olivia? Que coincidência, John. Já ia ligar para você. Tenho algo sim, mas não se anime. Há 5 digitais no martelo. Todas são da mão direita do assassino. Porém, elas não estão no sistema. Mas aconteceu uma coisa estranha enquanto eu pesquisava as digitais. E o que seria essa coisa estranha, Olivia? Quando passei as digitais no sistema, ele reconheceu como pertencentes a Ben Gardner. Depois deu erro. Tentei outra vez e aí deu desconhecida. Eu fiquei confusa, John, porque depois disso eu percebi que o crime e a assinatura lembram um serial killer de creepypasta. Bennett suspirou e disse: sabe, Olivia, eu ainda não tive tempo de revisar todos os crimes, mas o primeiro eu dei uma olhada, e como você eu lembrei desse personagem e automaticamente lembrei do Gardner. Mas eu prefiro ter certeza antes de acusar ele. O primeiro passo é constatar que ele continua preso. Mas qualquer novidade me informe, O'Connor. Farei isso, John. Boa sorte. Obrigado, Olivia. Depois de fazer seu relatório do dia e deixar na mesa do chefe, Bennett foi até a seção de provas e pegou as chaves da casa da primeira vítima. Depois pegou o nome do juiz responsável pela pena de Austin
e conseguiu que ele liberasse ela para que o ajudasse na investigação. Como eram amigos, Bennett pediu descrição da parte dele, pois não queria chamar a atenção do assassino, já que ela o viu. O juiz assinou pessoalmente a liberação de Austin da tornozeleira eletrônica. Com isso resolvido, ele seguiu para o bairro do último crime. Parou ao lado do poste de luz e piscou os faróis. Austin saiu do beco com uma mochila e entrou no carro e já foi dizendo: "Detetive, como eu vou poder ajudá-lo se não posso sair desse perímetro?" "Me dê seu pé, Austin." Ela se virou no banco e estendeu a perna para ele, que digitou um código desligando a tornozeleira, mas ele não a retirou e explicou: "Vai trabalhar comigo, Austin, mas não é oficial, portanto não poderá contar para ninguém, nem para seu pai. Como testemunha ocular, você não deixa de estar correndo risco. No entanto, eu preciso desse seu dom de perceber e de desenhar a cena do crime. Seus grafites me ajudaram a ver a cena de uma outra perspectiva e perceber coisas que escaparam durante a perícia." Jane riu e a euforia podia ser vista estampada em sua face. Bennett então continuou enquanto girava a chave, dando partida no carro. "Espero que esteja com seu material de desenho. Vamos para a cena do primeiro crime, que está intacta. Se você se comportar bem, o juiz irá rever seu caso e levar em consideração essa ajuda que está prestando." "Levo meu material de desenho para todo canto, detetive. Nunca sei quando o lugar para onde vou será chato." "Que bom. Dessa vez terá bastante luz. Deixarei você à vontade e ficarei esperando do lado de fora." O carro seguiu para a periferia de Miami. No caminho, ele deu algumas fotos que faziam parte do relatório da perícia, que ele julgou que seria importante para Austin saber, como as fotos de onde a vítima estava e de como o criminoso agiu. "Essas fotos são só para você saber como a cena estava antes do corpo ser retirado. Espero que não seja sensível." Jane olhou as fotos com calma. Se sentiu privilegiada em poder ajudar a polícia com um assassino daquele calibre, um Jeff the Killer da vida real. Ao chegarem na casa, ele deu luvas e proteção para os sapatos dela, abriu a porta e acendeu as luzes, e deixou ela à vontade. Ele fechou a porta e sentou no primeiro degrau da casa, e enquanto esperava Austin, pegou um cigarro e colocou entre os dedos, mas não acendeu. Apenas ficou com ele segurando e então as lembranças vieram. "Tem que parar com esse vício, John. Não quero que nosso filho tenha o pai dele por pouco tempo. E nem eu quero ver você sofrendo com câncer de pulmão." Segurando o cigarro entre os dedos, ele relembrava o dia que Lúcia disse aquelas palavras. Ela estava com 5 meses. Era o primeiro filho deles. Ela estava linda de avental, recostada na pia lavando a louça, enquanto ele lia o jornal e tomava um café. E naquela manhã ele já havia fumado 3 cigarros. 3 dias depois estava sendo impedido pelo chefe Avery de entrar em sua própria casa, que se tornou a cena de um crime brutal. Não deixaram ele investigar o assassinato de sua esposa e filho que ela esperava. O afastaram. E o detetive responsável fez um trabalho de merda. Ele concluiu sua investigação e prendeu Gardner, o assassino da creepypasta. Mas o assassino de sua esposa nunca foi pego. Ele soube através de O'Connor que sua esposa e filho não nascidos foram mortos de uma forma estranha. Todo o sangue foi retirado de seus corpos. 6 meses depois, ali estava ele de volta ativa, porque o chefe Avery não tinha um detetive competente o suficiente para esse caso. O antigo não encontrou nenhuma pista, e a contagem era de 6 corpos. Bennett aceitou, porque do contrário acabaria louco sozinho naquela casa vivendo das lembranças. Ele amassou o cigarro e jogou fora, sem nem acendê-lo. Se levantou e olhou pela janela. Austin estava desenhando freneticamente em um caderno de desenho tamanho padrão. Ele voltou até o carro e pegou os relatórios e começou a dar uma olhada no segundo crime.
As vítimas eram 3 homens. As idades variam entre 25, 27 e 30 anos. Apenas um tinha família, e todos os 3 trabalhavam no porto de Miami. Foram encontrados sentados em volta de uma mesa, como se estivessem jogando baralho, como faziam no final do expediente. Porém, os 3 estavam nus. Foram colados sentados nas cadeiras, suas pernas amarradas nos pés das cadeiras, suas mãos amarradas por arames, que passavam por pequenos furos feitos na mesa para fixar as mãos na posição que o assassino queria, e todos amordaçados, desde o nariz com uma fita adesiva metálica. As genitálias de cada um foi cortada de forma grotesca. De acordo com a perícia, o assassino usou uma faca de serra. A intenção era causar dor e sofrimento à vítima. A princípio, a perícia não encontrou as genitálias em parte alguma da cena do crime, até retirar a fita da boca das vítimas. De acordo com os exames de DNA, cada uma das vítimas estava com a genitália da outra enfiada inteira na boca até a garganta. Isso causou sufocamento depois que o assassino colou a fita, cortando a respiração pelo nariz. O baralho na mão de cada um era de tarô e tinha a morte retratada na carta. As vítimas eram os irmãos Wallace. Quando leu esse sobrenome, Bennett lembrou deles. Eram vizinhos de Gardner. Estudaram com ele e, pelo que soube na época pelos vizinhos, eles pegavam no pé dele, faziam bullying, o chamando de bichinha, e chegaram a abusar dele, mas nada foi comprovado. Bennett quase saltou de susto quando Austin tocou em seu ombro, para avisar que já havia terminado. Me desculpe, detetive, eu não queria assustá-lo, mas precisa ver uma coisa. Bennett a seguiu, mas antes de entrar na casa, colocou proteção nos sapatos e seguiu Austin até a sala. Ela abriu seu caderno de desenho e mostrou a cena na sala, com a vítima na cadeira e os cortes nas principais artérias, o que causou a maior parte da hemorragia. Então, Austin, o que quer me mostrar? Essa senhora era a mãe do assassino da creepypasta. Eu acompanhei a história pela internet. E como esses crimes lembram Jeff, que foi a creepypasta que o assassino não conseguiu retratar porque foi preso, não tem como não ver o próprio Jeff nesses crimes. Observe as marcas de perfuração na coxa, onde passa a principal artéria do corpo, que bombeia o sangue, a aorta. Percebe que os cortes parecem aleatórios, mas não são. Se você ligar eles, tem uma frase escrita: apenas sorria. É uma das frases do Jeff. Era como ele dizia que sentia prazer no medo e angústia de suas vítimas. Bennett estava atônito. Como ninguém notou aquilo? Ele precisava fazer uma visita para Gardner. Precisava saber se ele tinha um cúmplice ou era só um imitador. Porque, seja como for, esse assassino de agora era muito inteligente e mais louco e sádico que Gardner.